E está-nos a ver? Não estou. Mas não faz mal, não tem problema. Não há problema. Está farta de nos ver. Não, nem. Olha, por acaso, os momentos atuais fazem-nos ter mais saudades das pessoas, pode acreditar. Tudo é relativo, tudo é relativo. É verdade, é verdade. É verdade. Bom, podes começar, é? Bem, se estiverem de acordo, então, ouve-se bem? Sim, bem, muito bem. Se estiverem de acordo, vamos começar esta reunião com umas características muito especiais. Aliás, se me dissessem a mim há um mês que isto ia acontecer, eu diria que isto era mentira. Estamos a viver por dentro de um filme de ficção no qual nós somos os protagonistas e pronto, e de algum modo revela bem a fragilidade do ser humano e do que nós somos. E muitas vezes a gente perde tempo em discussões que não levam a lado nenhum. Se calhar devíamos ajudar-nos mais uns aos outros e a levar a bom termo a nossa vida. Bem, vamos então começar esta reunião. Não sei se antes da ordem do dia alguém quer dizer alguma coisa. Eu gostava Sim, de... Presidente, eu também gostava. Senhora Vera Célia. Sim, Sr. Presidente, é verdade, isto é um momento muito difícil, é um momento que todos temos de estar muito unidos. Não era expectável nada desta situação. Temos que ter a consciência que as semanas que vêm vão ser piores, que o nosso Conselho não vai estar isento desta pandemia, não vai estar. Uma vez que o Conselho vizinho ao lado já anuncia vários casos, com contactos provavelmente com pessoas do Conselho de Castelmarim, não sabemos a dimensão, mas por isso temos que ter muito, as medidas têm que ser redobradas. O sentimento de ficar em casa tem que ser divulgado, tem que ser partilhado. Eu quero-vos dizer que nós a nível, e aqui não posso demitir da profissional de saúde que sou, e que estamos a viver situações também complicadas a nível do serviço, e os profissionais do qual eu me excluo, porque não quero de alguma forma elogiar, autoelogiar, está fora de questão neste momento. Todas as ajudas são preciosas. Os nossos profissionais de saúde estão a ter um trabalho fantástico, um trabalho de telefone, um trabalho de apoio a quem está em casa, de medidas de prevenção, de consultas selecionadas. Quero-vos dizer também que até a própria ARS do Algarve já colocou um desfazamento das equipas para que não haja a possibilidade de um contágio maciço, que haja sempre alguma equipa que esteja fora do contágio. E era isso que eu também vos queria questionar e com toda a transparência, se realmente houver possibilidade de alguns funcionários do município poderem estar, se calhar já estão, não sei, estarem em casa, em teletrabalho, era fundamental. Era fundamental criar as equipas espelho para que, na situação das próximas semanas, que haja na possibilidade de contágio. E aqui, sem querer ser alarmista, não quero ser alarmista, mas acho que todos temos que ter uma grande responsabilidade neste momento. A importância também, e deixava-vos aqui também, a importância da limpeza, da desinfecção das ruas. É fundamental esse esforço neste momento. Eu sei, porque tenho acompanhado a nível do site do município, que tem tido várias diligências a vários níveis e que é de elogiar e que é de elevar todo o apoio que tem sido feito aos nossos idosos. Eu tenho sido testemunha disso porque eu continuo na linha da frente, continuo a fazer também o apoio domiciliário e aqui quero-vos dizer, qualquer ajuda que necessitem da minha parte, em termos do apoio domiciliário que eu faço, para fazer alguma diligência para chegar às pessoas, liguem, que eu estarei disponível enquanto puder, enquanto o vírus também não chegar. Quero dizer-vos também que vou estar completamente disponível para esta situação e que nos leva a pensar em muitas coisas. Leva-nos a pensar, e isto emociona, não nos deixa de emocionar, porque as notícias não são agradáveis, mas temos que ter esperança, temos que acreditar que todos vamos estar daqui a uns meses, é certo, mas estaremos todos juntos a cumprimentar-nos, a beijar-nos nas reuniões de Câmara e com outro afeto. Acredito com outro afeto, com outra esperança. Queria também deixar-vos aqui uma proposta, temos pensado nisto, e eu acho que é importante
realmente o Conselho de Castro de Marim está de parabéns pelas atitudes que as pessoas têm aqui. Sabemos que os idosos têm mais dificuldade em ficar em casa, mais até do que os jovens, eu tenho notado isso no dia a dia, mas tem havido uma grande preocupação. É preciso relembrar que os nossos empresários fecharam muito antes do estado de emergência muitos dos seus cafés, dos seus restaurantes, dos seus estabelecimentos públicos. Isto é de louvar. Eu acho que o município também devia ter uma palavra para com estas pessoas, para com as famílias que estão em casa. E em que sentido? E essa era a nossa proposta. Era no sentido de isenção das taxas nas faturas da água, nos resíduos sólidos, nomeadamente. Portanto, nas faturas que estão em cumprimento, manter e dar a possibilidade de pagarem noutra altura, e também nas famílias, nos arrendamentos sociais, que houvesse uma isenção no pagamento, porque muitas destas famílias estão em casa, já não oferiam grandes rendimentos e muitos deles estão em casa. Eu acho que devemos deixar aqui esta mensagem, esta proposta, para poderem agilizar e pronunciarem sobre esta matéria. Depois, também vos queria dizer que fiquem em casa, as pessoas que me estão a ver, eu sei que está a ser gravado, fiquem em casa, contactem o mínimo possível com o exterior, o mínimo de contágios. Eu quero-vos dizer que eu estou desejando que isto passe para poder abraçar os filhos. Eu não tenho feito a prevenção deles e sei que é difícil, mas na mesma habitação conseguimos manter uma separação, não é fácil. E nós somos duas pessoas, dois profissionais que trazemos, podemos ser um veículo da doença aqui para casa. E essa saudade de abraçar e poder beijar, eu acho que todos depois de passar vamos dar muitos beijos aos nossos meninos, aos nossos idosos, às pessoas de quem verdadeiramente gostamos. Era isto que eu queria deixar e dizer-vos que estamos juntos nesta luta, uma luta difícil, podem contar connosco para aquilo que for necessário. Eu estive a observar, e está na ordem do dia também, o plano de contingência. Eu acho que houve uma excelente articulação com o delegado de saúde. Eu acho que está excelente. Eu acho que revela, é um plano executível, executível, exato, e é um plano que espelha o nosso conselho. É um plano real. E isso, os meus parabéns. E cá estamos nesta luta para aquilo. Contem com o nosso apoio, com o meu apoio naquilo que precisarem. Muito obrigado, Sra. Vereadora Célia. E antes de passar a palavra à Vereadora Filomena Sintra, que irá descrever com algum pormenor tudo o que temos feito, gostaria também de lhe dizer que também tenho muita pena de não estar no Hospital de Faro. Permanentemente no Hospital de Faro, junto dos meus colegas amigos, dos meus enfermeiros amigos, porque de facto ali é o centro do mundo, no caso particular do Algarve, e muita gente a correr riscos e de facto eu gostaria de estar ao lado deles. Mas por outro lado também sou um doente de risco, sou cardíaco, sou asmático, tenho 64 anos e daí também ter que me proteger e proteger as pessoas que estão mais diretamente comigo. Em relação às ajudas que vamos dar às famílias, eu quero dizer que estamos em contacto permanente, os presidentes de Câmara do Algarve estão em contacto permanente uns com os outros, todos os dias fazemos uma videoconferência e de facto estamos neste momento a acordar entre nós todos todas as ajudas nas taxas, nas águas, na recolha dos resíduos sólidos, nessas tarifas, na ocupação do espaço público, etc., na ajuda ao arrendamento e, de facto, não nos podemos esquecer só que, além das rendas sociais, temos outras rendas de pessoas que pagam 300, 400, 500 euros de renda, que também temos que as ajudar. Portanto, está a haver um acordo entre nós, os 16 autarcas do Algarve, no sentido de termos uma plataforma comum de apoio a estas famílias. Portanto, estamos convencidos, claro, que cada município é uma realidade distinta do outro. Há municípios ricos como Lolé, como Albufeira, como Lagos, que poderão, de algum modo, dar mais às famílias. Mas pronto, mas isto tudo está a ser acordado
e penso que estamos a chegar a uma plataforma de acordo que irá ser divulgada dentro de pouco tempo. Eu passava a palavra a ver agora Filomena Sintra. Muito bom dia a todos. Somos todos iguais, todos temos a mesma fragilidade neste momento, quem diria, não é? Andámos aqui estes 2 anos tão complicados politicamente e estamos sujeitos e estamos todos interdependentes uns dos outros. E de facto. Já os vejo. Já. Felizmente ainda conseguimos sorrir, temos um coração apertado dentro de cada uma das nossas responsabilidades. É um momento muito difícil para os pais, para os funcionários, para as empresas, para as instituições, para os serviços de saúde, principalmente para os que estão na linha da frente, que esses, para além de terem as outras preocupações todas, ainda têm a preocupação da própria vida e dos seus próprios. Isso ainda é mais difícil. Nós temos tido a sorte, no meio disto tudo, temos um delegado de saúde super presente e que, por muito que queiramos decidir, nunca foi tão difícil decidir, porque são áreas... Achamos sempre que não era assim tão mal, mas a cada dia que passa vamos consciencializando que temos que andar uns dias à frente sobre aquilo que é a realidade que se fala na televisão. Todos nós sabemos, existe já um conjunto de pessoas do Conselho de Castro Marim, acho que isto se deve dizer, que estão em vigilância ativa, porque já interagiram com outras pessoas, isso já existe. As autoridades já estão a acompanhar essas pessoas e é muito fácil aquela pessoa que nós tivemos naquele banco do café ao lado e depois essa pessoa tem uma vida social muito ativa. É muito fácil isto acontecer, portanto, esse esforço de recolha tem que ser grande. Eu acho que no Conselho de Castro Marim, daquilo que nós vemos em relação às notícias que nos chegam, as pessoas têm tido um comportamento excepcional. Temos feito um grande esforço para que não levemos o inimigo ao interior, porque sabemos que os vulneráveis em massa, em número absoluto, estão no nosso interior, com uma dificuldade maior que é a comunicação connosco, que os pode ajudar numa situação de dificuldade. E muitas vezes são pessoas que deixam tudo para o último, até ao limite, para ver se passa, não é? Portanto, o grande apelo, e aqui que tem sido feito o esforço dos nossos recursos, é não levem as pessoas não vão ao interior, mas também temos que mandar uma mensagem às pessoas no interior, que é não estamos a abandonar, porque quem está lá não sabe bem o que é que está a acontecer. Podem pensar, não deixam vir os meus familiares, não deixam vir dar-me aqui um abraço, um beijo, e isso faz que as pessoas às vezes vivem a semana à espera do domingo terem a visita da família. E por isso é que estas carrinhas que estão no território também estão a ir ao interior para transmitir tranquilidade, deixar números de telefone para poderem contactar, tanto a nível da medicação, e aí os profissionais de saúde, todos os que estão no ativo, os que podem passar receitas, todos têm manifestado a disponibilidade para colaborar. O centro de saúde, toda a gente se envolveu, não há aqui ninguém que se ponha de parte. Toda a gente gostaria até poder dar um bocadinho mais, penso que assim todos sentimos. A nível da Câmara Municipal temos uma grande dificuldade. Nos serviços externos já criámos as equipas, mesmo antes disto ter chegado ao estado de emergência, porque nós somos a Câmara do Algarve que tem menos funcionários, que já me ouviram falar nisso muitas vezes, noutras circunstâncias. Mas menos e pessoas com grandes debilidades de saúde também, e parte dessas pessoas estão nos serviços externos. Então, nós também assumimos o serviço de recolha de resíduos sólidos este ano, como sabem, não é? É o primeiro ano que vamos fazê-lo em absoluto e depois tudo isto acontece e não temos equipas propriamente disponíveis. Mas houve aqui uma colaboração extraordinária de todos os funcionários destes serviços para criarem equipas sem saber bem quais eram os direitos. Uns estão em casa uma semana, depois faz turnos, tanto na parte dos resíduos sólidos como no sistema das águas. Olha, é uma coisa que não sabemos explicar ainda bem o enquadramento, mas arranjámos o enquadramento e depois logo se define, logo se vê. O importante aqui é proteger ao máximo e permitir que o serviço nunca pare, e tendo a consciência que há um conjunto de pessoas que essas assumimos logo que iam para casa, aquelas que tinham problemas oncológicos recentes, são insulinodependentes,
todas essas situações ficaram... Há pessoas que não queriam ir para casa, mas nós dissemos, tem que ir para casa, tem que se resguardar, é vulnerável. Isso foi o princípio. Agora, aqui na Câmara Municipal, no edifício, suspendemos logo, conforme está aqui o plano de contingência que o Vítor poderá falar, suspendemos, num primeiro momento não, passado 2 dias suspendemos logo o atendimento presencial, ainda antes da declaração de período de emergência. Estamos a tentar ter 2 raciocínios, que é, vamos ao máximo promover o teletrabalho, que não é muito fácil porque não temos muitas pessoas disponíveis em cada área, mas ao máximo promover o teletrabalho, então algumas pessoas já em teletrabalho, mas depois há outros serviços que não temos ninguém para rodar ou para permitir àquela pessoa ausentar-se. E para que tudo funcione lá fora e para que continuemos também a apoiar a fraca dinâmica económica e empresarial, mas que é a nossa responsabilidade na área do urbanismo, também houve aqui um acordo excepcional com o chefe de divisão e os seus colaboradores. Portanto, cada divisão, olha, estamos a tratar caso a caso, não há uma regra, é caso a caso, com alguma ponderação, com muita razoabilidade. Claro que toda a gente tem medo, eu tenho medo, sou mãe, tenho uma filha, está dependendo de mim, não tenho ninguém. Mas temos que... Nós, quem somos nós, estamos aqui na retaguarda. Se há outros que estão na linha da frente, que também estarão na mesma situação e que têm o duplo aperto no coração. Por isso, não é uma questão de valentia, é uma questão de vir para o trabalho com responsabilidade, de nos proteger, de proteger a nossa família, mas também ajudarmos a que isto não desmorone tudo. Portanto, o princípio aqui na Câmara tem sido esse. É claro que há pessoas que têm mais medo, porque isto mete medo, obviamente, só um inconsciente é que não viverá isto com medo, e tentamos transmitir calma, articular entre as férias, o teletrabalho, as equipas, mas para vos dizer que ainda estamos em ajustamento. E provavelmente amanhã o ajustamento tem que ser outro. A realidade a cada dia obriga-nos também a tomar decisões que não são nada fáceis. Depois, dizer que decidimos criar aqui um grupo de monitorização do impacto social e económico, irmos monitorizando o que é que isto pode vir trazer às famílias e às empresas, porque, como se lembram, nós tínhamos iniciado um regulamento de benefícios fiscais às famílias e a empresas, independentemente desta pandemia. E então aqui internamente vemos, não é difícil no Conselho de Castro Marim, ter a lista das empresas, monitorizando quantos trabalhadores têm em casa, qual é o risco, que é para depois rapidamente, que eu espero que isto também passe mais rapidamente do que esteja a passar noutros países e com menos impacto humano e até psicossocial, né? Porque isto tem muitos outros impactos. Esperemos que termos capacidade, ter muitos dados para agirmos rapidamente, independentemente das medidas que possamos tomar agora, porque temos que pensar no agora. A Célia que está na linha da frente, obviamente, não tem cabeça para estar a pensar daqui a 3 ou 4 meses, mas alguém tem que ficar aqui a pensar sobre isso para que depois possamos decidir rápido. Portanto, iríamos tentar monitorizar, perceber que famílias é que estão dependentes do turismo, famílias é que estão... Porque este mês, provavelmente as pessoas têm alguma tranquilidade porque sabem que vão receber. O mês seguinte também, segundo as medidas que eu tenho ouvido, também vão viver com alguma tranquilidade. Mas isto depois é uma bola de neve, como todos nós sabemos, nem vale a pena aqui falar. Ninguém sabe o que é que vai ser esse amanhã e temos que estar aptos para rapidamente agir. Para dizer, por exemplo, que em termos orçamentais, na decisão, o apoio que demos de 50 mil euros para a compra dos ventiladores, isso está aqui na ordem do dia, peço desculpa, mas para dizer que são tudo decisões rápidas, que não há tempo a fazer alterações orçamentais, revisões, e isso é tudo, olha, é tudo uma questão de confiança uns nos outros, porque o que importa é salvar as vidas, é minimizar este impacto, e acho que cada um irá fazer o seu melhor e estarmos atentos também a alguns aproveitamentos, que isto também há sempre nestas coisas, infelizmente, há sempre alguém, mas esse alguém devia pensar que pode acontecer exatamente igual a qualquer outro, e isso é um alerta que gostaria de fazer. Numa questão mais política, que ainda não temos com cabeça para decidir, mas devíamos nós, os algarvios, unir-nos para que a política
de incentivo às empresas fosse distinta para o Algarve. Porquê? É a única região do país, ou comparando com alguma cidade, que toda a economia gira à volta do turismo. Ou seja, as medidas não podem ser exatamente as mesmas. Tem que haver aqui um mecanismo excepcional. Por exemplo, uma economia, um PIB que depende em mais de X% desta atividade, que é o turismo, que é uma crise mundial, deve ter um mecanismo de apoio, porque as empresas vão sofrer muito mais do que noutras zonas do país que vão ter outra capacidade para ressurgir das cinzas, assim espero. Mas é uma coisa que me preocupa muito, é que no Algarve a dimensão vai ser muito maior, que é tudo interdependente. A lavandaria, a padaria, tudo. Não há uma fábrica, não há produção, outra produção que não seja incrementada no turismo. Depois, dizer que a nível dos serviços criados também tem havido uma preocupação de haver uma rotatividade. Um motorista que entra na unidade móvel ou no carro da Proteção Civil é só aquele motorista, tem todos uns kits de desinfecção nos carros, não tem autorização para se dirigirem às pessoas. Estas viaturas que andam na serra, as pessoas não têm autorização de se dirigir, contactar fisicamente com as pessoas, mas vão pessoas na carrinha e não gravação, que é para as pessoas sentirem humanismo e não se sentirem abandonadas. É diferente do que ouvir uma gravação. Pensamos nós, quer dizer, estamos todos nós a pensar aqui por trás. Tem havido uma central de comunicação que funciona na biblioteca, que é para a reserva dos alimentos. Esta articulação com os supermercados também foi excepcional, todos aderiram. A questão de poder levantar as compras sem pagar e depois logo pagam. Quer dizer, isto tudo há aqui uma vontade tão grande de toda a gente para minimizar isto e depois o que tem sido mais procurado à distância tem sido os medicamentos, de facto, as receitas das doenças crónicas, e que também é uma grande responsabilidade porque tem que ser sempre acompanhado por médicos que acompanham estes doentes, pelo menos, ou que tenham acesso à ficha, porque sabemos que há pessoas que se calhar sabem mais nomes de medicamentos e podem pedir coisas que se calhar até não é apropriado para o utente. Também temos que ter essa preocupação. Dizer que, tanto com o CEF, bombeiros, GNR, IPSES, voluntários, restaurantes, tem havido uma manifestação enorme de solidariedade e uma partilha enorme. O CEF precisa de uma tenda, 2 tendas, até para a Polícia Espanhola já pusemos lá uma tenda. Portanto, isto não há limites, não há barreiras, o que importa é que isto funcione e não podemos pensar que somos um concelho, que as pessoas pensam, muitas vezes olham para aquele mapa e pensam, em Castro Maria ainda não chegou. É igual, Vila Real Santo António é 3 km, de Tavira é 10 km, e estas pessoas todas interagiram com pessoas que andam aqui, que vivem connosco, que se cruzam connosco. Não pode haver aquilo que uma pessoa me disse ontem, mas a Castro Maria ainda não chegou, pode não chegar. Isto não é assim, o vírus não escolhe os limites do concelho, e quando se sabe e se verifica aquela pessoa e dá positivo, essa pessoa já contactou com muita gente. E é isso. E não pode haver vergonha também, não se pode esconder, que é outra coisa. Que as próprias pessoas têm que ser os primeiros a dizer que estive aqui e acolá, dar a lista à sua rede de contactos que acha que é importante para as autoridades. Isto é um trabalho de parceria. Os profissionais de saúde, toda a gente que está a trabalhar na linha da frente, não tem que se preocupar com isto, temos que estar nós na retaguarda a tentar criar, minimizar para que cheguem lá o mínimo de pessoas possível, porque o mínimo já é muito, não é? A Célia sabe disso, o mínimo de chegar lá na linha da frente já é muito, considerando o nosso Serviço Nacional de Saúde. Dizer que mando também permitam-me esta questão particular. O meu pai, por exemplo, teve que ir para o hospital já 2 vezes estes dias e mando um abraço ao meu pai, à minha mãe e pronto, é assim. Antes de dar a palavra aqui ao vereador Vítor Rosa, vamos falar um pouco sobre o plano de contingência. Eu acabei de dar uma entrevista na RTP em que, de facto, eu referi lá que fui médico na cidade de Algarvia durante muitos anos, na altura em que ainda não havia as campanhas de vacinação contra a gripe e contra a pneumonia, e de facto aquilo, eu tinha a ideia que quando o vírus da gripe sazonal entrava
num daqueles montes, percorria o mundo todo. Percorria o mundo todo. Toda a gente se engripava e se o médico não aceitasse um antibiótico, era certo e sabido que iria desenvolver uma pneumonia. Pneumonia essa que, se não fosse tomado um antibiótico, matava mesmo. Matava mesmo. Portanto, este vírus é muito mais contagioso, mais letal, e daí a nossa preocupação de que este vírus não chegue à Serra algum dia. Aliás, tal como não deve chegar aos lares, porque de facto é catastrófico se isso acontecer. Bem, o que é importante é que, tal como a vereadora Fernanda disse, tal como a vereadora Célia disse, darmos as mãos todos, estamos todos no mesmo barco e lutarmos para que os efeitos desta pandemia sejam o menos lesivos possível. De facto, durante muitos anos estimulou-se a monocultura do turismo no Algarve e agora estamos a pagar essas das favas. Mas pronto, Vitor Rosa, queres falar um pouco? Sim. Bom dia a todos. Portanto, aqui a questão do plano de contingência faz parte da ordem de trabalho, portanto a gente já vai falar um bocadinho sobre ele. Relativamente àquilo que é a proteção civil municipal, para explicar um bocadinho o que é que está a ser, há uma coordenação, porque sempre houve, muito grande entre aquilo que é a proteção civil distrital e as proteções civis municipais. Foi instituído já um posto de comando municipal, portanto, por norma daquilo que são as regras distritais, e uma subcomissão. Portanto, quem superintende e quem decreta determinado tipo de normas é a Comissão Municipal de Proteção Civil. A comissão é constituída por 20 e algo elementos, desculpem lá não saber de cor, mas posso ditar, mas acho que não é o assunto. Portanto, são desde a GNR, à EDP, à Segurança Social, ao SUA, ao Delegado de Saúde, obviamente, portanto, fazem parte de uma série de elementos. E a Comissão Municipal decidiu-se, por uma questão operacional, criar-se, e isso foi feito a nível nacional, uma subcomissão permanente, onde faz parte o Sr. Delegado de Saúde, que preside essa subcomissão municipal, faz parte o Sr. Presidente da Câmara, os Serviços de Proteção Civil, a GNR, os Bombeiros, a Segurança Social e a Polícia Marítima, porque também é uma força de autoridade, e foi também decidido nessa comissão que fazeria parte da Cruz Vermelha Portuguesa, porque tem uma delegação aqui em Castamarim, portanto faz parte também das forças de socorro. Dizer-vos o seguinte, a proteção civil é uma ação que compete, no caso municipal, às câmaras, e que tem a ver com a prevenção, não com o socorro. A proteção civil só vai socorrer se não houver mais ninguém, mesmo para socorrer. Portanto, quem socorre, neste caso, é um assunto da Administração Regional de Saúde, ou seja, da Direção-Geral de Saúde, é um assunto que depois os bombeiros ou a Cruz Vermelha ou a GNR atuam no terreno e a Proteção Civil apoia naquilo que seja preciso. Bem entendido, isto é uma matéria que foge um bocadinho à regra da Proteção Civil. Isto não é um desmoronamento, não é uma inundação, não é um incêndio rural, isto é um bicho que não se vê. E as pandemias são questões muito complicadas, não é fácil arranjar nem voluntários, nem pessoas, nem a forma de trabalhar é a mesma que se estivéssemos a falar de um incêndio. Ou seja, nós temos que ter a nossa equipa, parte dela está resguardada. Neste momento temos parte da equipa resguardada. Dos poucos que temos da Proteção Civil, posso-vos dizer que há uma parte que está resguardada, a outra está em serviço e a outra está em purga. Não sei se percebem o que é que isso quer dizer. Quer dizer, enquanto acabou aquela semana de serviço, está uma semana a desintoxicar e na outra semana está resguardado. E vamos rodando assim, efetivamente, como em tudo, como em todas as forças de socorro, se bem entendido que a Proteção Civil não é uma força de socorro, mas é de apoio, acaba por socorrer, obviamente. A terceira ajuda já falha. Portanto, é o que normalmente acontece em todos os teatros de operações, chamemos assim, né? Está uma primeira linha, depois já há uma segunda linha e a terceira já falhou. Já falhou porque, entretanto, já há uns que já foram retirados, já uns já estão doentes, neste caso, já há outros que estão cansados, já há outros por alguma razão, e, portanto, o que vos quero transmitir é que aquilo que é a nossa missão, que é prever e apoiar, está a ser feita dentro daquilo que é as possibilidades do município
dentro daquilo que é a nossa capacidade e a nossa elasticidade na perspectiva da contratação pública, na perspectiva dos homens, sabem perfeitamente que a função pública não corre, portanto, é muito difícil correr o risco de ser despedida se não aparecer ao trabalho. Não é? Sabemos disso. Portanto, é um facto. Portanto, teria que ser com avisos, tinha que ser com processos disciplinares, enquanto que as empresas privadas podem perfeitamente despedir alguém. E, portanto, nós aqui tentamos levar as pessoas na perspectiva da missão, e é isso que temos implementado junto do pessoal e dos trabalhadores, dos funcionários, toda a gente, e com a determinada prevenção e precaução que temos que ter. Portanto, estamos a fazer o possível, esperemos que o vírus, quando chegue, tenhamos as capacidades e o discernimento para atuar de acordo com aquilo que serão as normas regionais e nacionais, e acho que já, palavras para aqui, acho que já mais ou menos percebemos a ideia e do que é que estamos aqui em planeamento. Antes de passar ainda a palavra aqui à vereadora Filomena, gostaria de frisar também que temos uma Comissão Municipal Permanente de Proteção Civil, que é presidida pelo Delegado de Saúde. O Delegado de Saúde, esse que é uma pessoa competentíssima e sensibilizada para esta situação, já está a trabalhar na Câmara Municipal. Nós porque ele reside muito longe, já lhe arranjamos um alojamento aqui perto. Temos a sorte de ter este delegado de saúde que, de facto, que nos apoia muito, que nos ajuda muito. Tomaram muitos municípios terem um delegado de saúde destes. Também informar que estamos a fazer os possíveis, as câmaras do Sotavento Algarvio, junto com a ARS, para que haja um centro de recolha de análises aqui no Sotavento Algarvio. Já existe junto do Parque das Cidades, vai também haver um centro de poucos em Portimão, e portanto é bom que haja um aqui no Sotavento e estamos a trabalhar todos nesse sentido. Era uma coisa importante que penso para depois nos ouvir, se a gravação de facto funcionar, não é? É que sobre a higiene urbana, nós instalámos todo o sistema para limpar as ruas, em particular os sítios onde as pessoas acedem, supermercados, farmácia, paragens de autocarros, e também uma outra equipa para a higienização de todos os contentores. Neste campo, duas coisas. É importante, já fazíamos, mas foi reforçada, tanto o tipo de composição como a regularidade, e, portanto, vamos limpar sempre a fundo e pedir às pessoas para que não coloquem o lixo no chão. Porque os contentores têm quase todos, exceto aqueles molocos grandes, mas aí levam uma luva e depois deitem no lixo, mas os outros têm todos um pedal. E deve-se carregar no pedal e colocar o saco dentro do contentor, porque temos que respeitar estes heróis que também têm família e que andam de noite a recolher os resíduos, o lixo que normalmente está a ser deixado junto ao contentor. Não façam isso, por favor, porque é muito importante. Nós iremos higienizar, que é uma coisa, mas temos que pensar nas pessoas que andam nesta recolha diariamente e que também estão a pôr em risco a sua saúde e infelizmente, são pessoas, aqui no Conselho de Castro Marim, a maior parte delas já com alguma idade, não estão na idade do risco, mas já com alguma idade e algumas debilidades até na própria saúde. E, portanto, fazíamos um repto grande para que as pessoas colaborem todas, mais do que nunca, colaborem todas. Se não quiserem ir ao moloco, vão a outro contentor, têm lá a pedaleira e não coloquem os resíduos no chão. Sobre a limpeza das ruas, comprámos em tempo, ainda conseguimos comprar bastante quantidade de produto para fazer esta limpeza, mas existe uma norma que veio este fim de semana da Direção-Geral de Saúde sobre o que fazer e o que se deve fazer nessa matéria. Não sou especialista na área, mas daquilo que apreendi, aquilo que se pensa como muito bom até pode ser mais arriscado, porque o vírus está no chão, com a pulverização há uma libertação para o sistema respiratório, as pessoas passam
Pronto, isto é um resumo do que e o delegado de saúde está a tentar connosco arranjar uma solução que não comporte este risco só nos horários ou de outra forma, mas é para dizer que tínhamos tudo montado para fazer também, há uma grande pressão nas redes sociais porque toda a gente faz, nós temos a equipa e os meios montados, mas perante este risco às vezes temos que ser cautelosos e ouvir quem sabe. E a Direção-Geral de Saúde, para nós, devemos, nós portugueses, vê-la como uma referência para a atuação a nível das nossas microações aos macroações. E também sobre o delegado de saúde dizer uma coisa. O Dr. Mariano Ayala teve a capacidade, antes do próprio Governo decretar o fecho dos estabelecimentos ou o modelo de funcionamento dos supermercados, ele foi aos sítios e com o seu conhecimento disse, façam assim, faça publicidade, por exemplo, há aqui um que todos conhecem, que é o Corvo, adaptou-se ao nível do pouco que se vê no país. E também às suas proprietárias, os nossos parabéns, antes de ser decretado e obrigatório. Portanto, isto é um trabalho, é importante que a comunidade também confie no delegado de saúde. O delegado de saúde chega ao ponto de ir à padaria à altura, chega ao ponto de ir visitar o lar da altura, que já está pronto em termos de infraestruturas e pode ser um hospital de retaguarda, quem sabe, se a autoridade de saúde assim o entender. Mas foi ver, quer dizer, há aqui um trabalho de proximidade, há o serviço administrativo aqui da Câmara, que está a assessorar também, porque infelizmente os delegados de saúde nunca tinham assim um trabalho muito faustoso que obrigasse a ter uma estrutura, não é? Mas agora tem que enviar relatórios, tem que ler dezenas de diretivas e normas que saem a cada hora e então foi aqui criado um espaço. Ele, por exemplo, também nos pediu para os centros de saúde resguardos para os próprios funcionários dos centros de saúde. Nós fizemos prontamente. Portanto, aqui, olha, não há a leitura que é da Câmara, ou que é do Centro de Saúde, ou que é dos bombeiros. Sendo certo que temos que estar preparados para uma coisa. Isto vai começar a ser muito mais difícil e a Câmara vai ser o rosto do socorro para estas pessoas que vão procurar em nós esperança e nós temos que ser muito criativos e temos que ter muita serenidade, muito humanismo para encontrar as melhores soluções que nunca serão ótimas, dentro dos recursos que houver, reafetá-los da melhor maneira. E, portanto, a vereadora, especialmente a Célia, se lembrar de medidas, às vezes, enquanto anda nos seus domicílios, manda uma mensagem que nós estamos aqui para ver como é que se pode operacionalizar, não é? Porque quem está no terreno, às vezes, detecta pequenas coisas que podem fazer uma grande diferença. Como, por exemplo, nós pusemos a unidade móvel de saúde a funcionar. As duas. Mas prontamente a doutora Isa e o doutor Mariano, depois de se acharem a ideia fantástica e até queriam que fossem mais profissionais de saúde, pensaram, bom, mas nós podemos ser um risco para aquelas pessoas que estão na serra. Então é melhor fazer o trabalho telefónico, apoiar as linhas que existem, então é esse trabalho que estamos a fazer. Há um número específico, temos as médicas disponíveis, o serviço fica aqui com o número e a médica liga se necessário ao enfermeiro ou ao Dr. Mariano ou ligamos para o centro de saúde. Agora até estamos a articular as receitas com o próprio centro de saúde para ser o médico de família a passar receitas. Está a ver aquilo que parecia uma excelente ideia até quarta-feira. Na quarta-feira, refletindo melhor, deixou de ser uma boa ideia. E a vereadora Célia, se calhar na sua prática profissional, vai se lembrar de pequenas, grandes coisas que podem fazer a diferença. A Vera também, certamente, porque a parte... Nós... Isto depois tudo é um complexo, que também estamos preocupados com a alimentação que estão a ser dadas às crianças em casa. Há pais que estão a ir trabalhar, aquelas crianças, como é que estão a ser alimentadas? Implementámos, por exemplo, a escola, disponibilizámos para que as refeições, como foi decretado, as refeições dos miúdos que estão lá, fossem fornecidas aos miúdos. Não tem havido muita procura, ou não tem havido procura, não houve ainda necessidade de colocar a cozinha em funcionamento. Mas é uma preocupação, não é desta semana e se calhar da outra, mas daqui a 3, 4 semanas temos que começar a ter. Porque a subnutrição pode ser um fator de risco e sabemos que temos aqui famílias de estratos sociais difíceis e também temos de estar atentos a isso. Também já fizemos o inventário das cozinhas que temos,
capacidade de produção de refeições ao dia, as cozinheiras que temos, os recursos, os fornecedores que têm produtos disponíveis, estamos a fazer esse inventário todo, caso isto caminhe para uma coisa que eu ainda gostaria de pensar que era um pesadelo lá do que aconteceu no outro lado, mas infelizmente nós olhando para a selva reta ficamos com pouca esperança. Temos é que nos agarrar ao alento que todos unidos havemos de conseguir minimizar todo este impacto. Era só essas duas notas. Mas alguém quer... Sim. Senhora vereadora... Vera? Nós não, agora neste momento não nos estamos a ver. Vocês? Eu estou a ver. Sim, nós não conseguimos ver. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, só queria deixar aqui, porque a vereadora Filomena Sintra falou sobre esse assunto. Eu nunca compreendi pelo facto, mas sei que é uma questão de civismo, o porquê de algumas pessoas colocarem, portanto, o saco do lixo ao lado do contentor. Mas neste momento o que eu tenho verificado, e já tinha verificado a semana passada, é que o receio do toque, não é? Mesmo sendo um comando a pedal em que a pessoa tem que pôr o pé para pôr portanto, o saco dentro do contentor, o que acontece é que alguns contentores, e é isso que eu queria apelar, que dentro do possível e da disponibilidade, que verifiquem, porque alguns dos contentores, meramente os antigos, alguns não estão a funcionar a nível de pedal. Uns porque têm a tampa partida e ao carregar, portanto, no pedal, ela não abre e a pessoa tem que sempre jogar a mão para conseguir abrir o contentor. E outros porque, certamente, o mecanismo de abertura do pedal não está a funcionar e a tampa não tem força suficiente para subir. Claro que isto é uma questão de todo civismo, podemos ir sempre com um lencinho, com um papel que podemos jogar fora, com uma luva, sai sempre mais dispendioso, mas um papel, uma folha de papel, ou mesmo um papel que a pessoa tenha num lenço de papel na mala, é sempre possível usar para que não deixe então o saco junto ao contentor. De qualquer modo, se for possível, dentro dos funcionários que têm serviço, que possam verificar nas próximas semanas, sendo que isto é um problema certamente que se vai alastrar no tempo. Obrigada. Senhora vereadora Célia? Sim, Sr. Presidente, agradeço as palavras que foram proferidas em relação ao nosso delegado de saúde. Tem sido realmente incansável. Só para vos dizer que ele ontem almoçou às 5 da tarde no Centro de Saúde. E saiu muito depois das horas, ainda lá ficou. Tem sido incansável. Nós temos partilhado algumas ideias, alguns conceitos, portanto, estamos também com alguma proximidade, e temos partilhado também algumas medidas que eu sei que depois foram transmitidas também à Câmara, temos partilhado algumas ideias, mas dizer que ele realmente tem sido incansável e para nós, profissionais, dá-nos também uma segurança enorme. É tão bom ter este legado de saúde, que nós às vezes, enquanto técnicos, eu falo por mim, às vezes é uma figura que está ali, que acaba por estar mais no serviço comunitário, que ele tem estado tão presente nas nossas vidas enquanto profissionais, que é excelente. Realmente, Castro Marim tem o privilégio de ter a Dra. Mariana Arriala como delegado de saúde pública. Tem sido excelente, tem sido uma partilha fantástica, tem sido um encorajamento enorme, com as cautelas que ele tem, com a verdade que nos transmite, mas temos também que nos transmitir muita confiança, que é essa confiança que nós também, às vezes em momentos de fragilidade, conseguimos passar aos outros. Porque é importante também sentirmos apoiados. E ele, neste momento, tem sido o nosso verdadeiro apoio enquanto profissionais de saúde no Conselho de Castro Marim. Não posso estar mais de acordo, Sr. Vereadora Célia. A Sra. Vereadora Filomena quer dizer algo? Uma coisa sobre essa questão dos caixotes de lixo. Isto depois está tudo em ruptura, em estoque, mas encomendámos novos, antes de chegar agora novos esta semana ou para a semana, e que vamos substituir a maioria do possível. Mas essa sua ideia, anotei, de colocar um suporte lateral, se ou não, tem que ver como é que é possível, e um aviso do próprio contentor é uma boa ideia, está a ver? Estas pequenas, grandes ideias que precisamos de construir. Quanto às estadias, gostava de dizer que 3 unidades hoteleiras e não só, se disponibilizaram para ter estadia para os profissionais de saúde e os profissionais que estão nesta linha da frente.
e eu tenho que citá-las por uma questão até de consideração e reconhecimento pela sua prontidão. O Castra Marine Golf, que fechou toda a sua atividade, o Hotel Apollo e um jovem de Castra Marim, que tem uma empresa que se chama Norlimpa, que tem uma rede de alojamentos locais dispersos, de habitações, que toma conta e aluga e que também se disponibilizou. Portanto, também é importante dar estas notas, porque tem os seus custos do próprio funcionamento e estão a pensar nisso, mas também estão a pensar como é que podem colaborar. Há outras pessoas que um oferece uma plantação de nabos, outro oferece tem sido extraordinário. Nós, na retaguarda, tentaremos fazer o melhor que pudermos para que vocês também sintam, quem está na linha da frente, sinta um maior conforto. Mas era isso, dos contentores vamos passar a essa substituição e então colocar um aviso do próprio contentor e as estadias que pensamos que em breve serão necessárias, até para os próprios profissionais protegerem as suas próprias famílias. Bem, então vamos passar já para o ponto número 1, que tem a ver com informações. O saldo do dia de hoje cifra-se em operações orçamentais 1.193.546 euros, operações não orçamentais 1.277.890 euros. O ponto número 2 tem a ver com abertura de procedimento concursal, um técnico de informática. Leram as atas de 7 de 11 de março. Pode separar a votação? Desculpe. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Portanto, ponto número 2, abertura de procedimento concursal, um técnico de informática por tempo determinado. Alguma dúvida? Pode separar a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto número 3 tem a ver com a adjudicação definitiva da ciclovia Estado Municipal 126, trouxe Castro Marim até a Praia Verde. Alguma dúvida? Pode separar a votação. E também a aprovação da minuta do contrato. Pode separar a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 4 tem a ver com um adiantamento ao contrato do programa do Campesino, no valor de 5.000 euros. Alguma dúvida? Pode separar a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 5, plano de contingência do coronavírus. Não sei se o vereador... Posso dizer duas palavras rápidas? Bom, é assim, sobre o plano de contingência, pois aquilo que se pretende e obviamente estas coisas às vezes teria que passar pelo órgão Câmara Municipal. Como se entende nestas questões de emergência, acaba por ser ratificado porque há momentos... O próprio documento, como tiveram a ler, permitia fazer uma caracterização do que é o município e depois o que é que se pretendia implementar numa perspectiva de uma fase 1 que seria de uma questão de prevenção e uma fase 2 já de isolamento. O documento foi feito com base numa norma nacional e o que ocorreu é que o documento foi fechado numa sexta-feira, dia 13, com uma perspectiva da fase 1, ou seja, de reduzirmos o contacto o máximo possível entre os funcionários, e na segunda-feira seguinte, e foi na sexta-feira, na segunda-feira seguinte já estávamos a decidir pela fase 2, que era a redução mesmo dos serviços e determinado tipo de ações, como por exemplo o transporte social, que na fase 1 permitia-se com determinado tipo de critérios e na fase 2 já não se permitia. Portanto, isto é tudo muito rápido. O que se pretende deste plano é que também se entenda que o delegado de saúde tem autoridade para ir propondo e para ir implementando outras medidas que se considerem necessárias. Acho que a base estava lá, aquilo que era a necessidade maior de reduzir e de fechar determinado tipo de serviços, que depois a lei veio acabar por confirmar. Portanto, isto não foi feito às cegas, e eu acho que o documento estava dentro daquilo que é a emergência e da velocidade que temos de trabalhar, estava adequado àquilo que é a nossa capacidade. Deixo já ao vosso critério também a análise
e a apreciação desse documento. Pronto, é o que tinha para fazer. Portanto, quem vota contra a ratificação? Quem se abstém? O ponto número 6 tem a ver com apoio à aquisição de material e equipamentos para prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção epidemiológica do Covid-19, pela Associação de Desenvolvimento do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve. Portanto, isto naquelas reuniões permanentes que os presidentes de Câmara têm, através de videoconferência, os meus colegas aperceberam-se de uma coisa que já tinha percebido há muito tempo, isto é, há uma carência de ventiladores no Algarve particularmente, e que os médicos um dia irão ter que decidir quem é que vive e quem é que morre. De facto, a situação é deplorável, que se poderá viver, e de maneira que, por unanimidade, decidimos comprar rapidamente 30 ventiladores e mais algum material, algum equipamento de proteção individual, e nesse sentido fizemos uma vaquinha entre todos. Os municípios mais pequenos entraram com 50 mil euros, os maiores com 100 mil, Lolé com 300 mil. Portanto, conseguimos encontrar 1 milhão e 300 mil euros para adquirir este material, que é adquirido através desta associação para o desenvolvimento do Centro Académico de Investigação, e esperamos que o material venha rapidamente para pormos esses ventiladores ao serviço do Hospital de Faro, ao Hospital do Portimão, porque, de facto, seria deplorável que houvesse uma situação em que os médicos teriam que optar entre quem vive e quem morre. Estamos de acordo? Ninguém vota contra? Eu gostaria de acrescentar ainda sobre esta matéria. Também fizemos um levantamento aqui de quem é que tinha máscaras, desinfetante, batas, desde a restauração, hotéis, agricultores, mas infelizmente os recursos são muito parcos, mas temos, a nossa preocupação foi criar tipo um centro de recursos, porque não estamos propriamente a disponibilizar por aqui, porque em primeiro lugar quem precisa é a saúde, é quem está nessa linha da frente. Mas dizer que também, para além deste apoio, também comprámos máscaras para os bombeiros de Vila Real Santo António, que já vieram ontem, não é, o Vítor? Depois chegou algum material. Portanto, também é isto. Para além deste apoio, também há de vir material para o município, ainda não se sabe, não é? Depende se não vai ser todo absorvido pelo próprio hospital, provavelmente é o que vai acontecer, porque os ventiladores eram cerca de 800 mil euros e o remanescente será para comprar material, batas, máscaras e aquilo que é considerado necessário, que está a ser coordenado pelo médico Nuno Marcos. Penso que assim seja. Mas nós aqui também comprámos para os bombeiros de Vila Real Santo António. Pois, mas além desta encomenda, já estamos a pensar numa segunda encomenda só para equipamento de proteção individual, porque de facto há uma carência nos serviços de saúde. Aliás, o Governo também está a fazer esse esforço e pronto, e estávamos preparados para tudo, menos para isto, e há carência de material, penso eu, deste equipamento para o mundo inteiro, e pronto, e há que arranjar soluções. Pronto. Portanto, estamos de acordo com esta ratificação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém? Tive o aconselhamento do jurista para levar a conhecimento isto à Assembleia Municipal. Portanto, se estiverem de acordo, o nosso jurista é da opinião que se leve esta ratificação à Assembleia Municipal. A conhecimento, à Assembleia Municipal, porque isto é uma situação fora, é atípica, e para que estejamos o órgão executivo e deliberativo a acompanhar o processo. Aliás, houve colegas que, de facto, que disseram que isto era um risco estarmos a fazer isto, mas perante uma situação destas, a gente assume estes riscos todos e se for para a cadeia, vamos todos. Estejamos cá. O ponto número 7 tem a ver com o estatuto remuneratório do Coordenador Municipal de Proteção Civil. Portanto, havia esta lacuna aqui na Câmara de não termos um Coordenador Municipal de Proteção Civil. Fizemos um convite a uma determinada pessoa que levou alguns meses a pensar e depois veio dizer que não aceitava, e neste momento fizemos um convite à Paula Rosa, uma técnica que trabalhava no Razão e que aceitou.
Portanto, o estatuto remuneratório tem a ver com a equiparação a uma chefia. De terceiro nível. Mas chefia de terceiro nível, é isso? Sim. Portanto, estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 8, proposta de habitação social. Filomena, queres explicar? Sim. Isto é uma situação muito delicada, considerando o universo das necessidades. Existem cerca de 95 pessoas, agregados, que têm vindo pedir apoio à Câmara para a habitação. Alguns têm os mesmos problemas que nós todos temos, que é conseguir um rendimento para pagar uma renda, ou seja ao banco, seja à casa. Portanto, não serão prioritários. E foi feito, e tem havido aqui um acompanhamento muito particular do Dr. Dinis Faísca, que tem vivido muito de perto os problemas de muitas destas famílias e coordenou aqui um princípio que teve a ver com visitas técnicas aos agregados mais carenciados, ver as condições de habitabilidade, fazer uma análise e um diagnóstico porque nós temos 5 habitações, algumas que foram deixadas por pessoas que já tiveram, outras que se foram embora, uma emigrou e também temos que fazer o justo reconhecimento, e doente, que deixou a sua casa sabendo que estava doente, mas não estava a usufruí-la, de trazer cá a chave, e essas 5 casas não são todas nos bairros, há uma que não é, estão a ser arranjadas, ainda não estão todas prontas, estão a ser arranjadas para realocar 5 famílias, mas que tem que haver 2 critérios. Primeiro, a tipologia da casa em função do agregado, não é? Por exemplo, uma família com 7 elementos não pode ficar num T1, obviamente, ou num T2, e temos uma situação em altura que se tornou emergente a decisão, independentemente das casas estarem prontas, e até porque, à altura, esse apartamento já estava renovado, que era um apartamento dos antigos, dos 4 blocos antigos. É uma família que tem um grupo, tem crianças a cargo, vive mãe, avó, vive tios, todos no mesmo agregado, e a casa onde estavam, agora há poucos dias, cortaram-lhe a água. Senhorio, não havia arrendamento, não houve pagamento de água, não tive capacidade de perceber o porquê do corte. Nós aqui também não nos apercebemos se estão lá pessoas indevidamente ou não estão, não é? Porque quem é o titular do contrato é o dono da casa, e ficaram 2 famílias muito mal nestas semanas, ainda por cima, nestas semanas. Enquanto se diz que tem que lavar as mãos, estas pessoas nem uma torneira têm com água para lavar as mãos. Pensámos que se havia já o relatório preparado da ação social, que mesmo não estando as outras preparadas para que pudéssemos tomar uma decisão integrada, esta podíamos já decidir em conformidade com a proposta da ação social, não é? Porque isto não é uma questão de decisão meramente política, tem um suporte técnico por detrás, não há aqui nenhuma alteração à perspectiva técnica apresentada, mas que no contexto em que vivemos tínhamos que decidir com muita urgência. E a nossa proposta é que se tome esta decisão e até o início do mês de abril, pensando que as pessoas que estão a arranjar as casas também não fiquem doentes ou os seus familiares, até o início de abril estamos em condição de decidir as outras. Penso que é assim, Dinis. Portanto, era só pedir esta urgência imediata, é que estas famílias ficaram sem água. Uma senhora que tem cerca de 80 anos, ou perto, que também vivia numa destas casas ligadas ao mesmo contador, e que houve uma autorização excepcional do senhorio, porque havia cumprido sempre com os pagamentos da renda, para instalar um contador exclusivo para esta única titular. Podíamos compulsivamente instalar um contador, sim ou não, para a outra família. Mas já havia uma análise técnica e uma proposta técnica para decidir, achámos que o melhor era tomar já a decisão e não andarmos aqui com outros problemas, porque lá está, as circunstâncias obrigam-nos a ser mais práticos
nas decisões. E por isso é que se propõe a revolução imediata deste agregado, com aqui a proposta de que dentro de 2, 3 semanas estamos em condições de trazer o conteúdo da proposta que vocês tiveram acesso para decisão em conformidade. Portanto, alguma dúvida? Posso pôr a votação então? Quem vota contra, quem se abstém? Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Eu despeço-me fazendo votos para que o que vem aí nas próximas semanas não seja tão mau como se pensa. Mas nós todos, de mãos dadas, a remar no mesmo sentido, vamos conseguir sobreviver com o menos dano possível e as menos baixas possíveis. Espero que Deus nos ajude. Célia, força aí. É mesmo uma luta relativa. Vamos aprovar em minuto tudo, sim? Tudo aprovado por unanimidade. Obrigado. Obrigada. Obrigada, bom dia. Bom trabalho também com vocês. Obrigado.